Pessoal, bom dia a todos, né? Obrigado aí por estarem presentes. A gente está batendo esse papo aí, falando um pouco de startup, aceleração. Vou tentar ser um pouco mais didático, mas também é meio que um bate-papo aí. A gente tem pessoas aí que já participou de aceleração, já ajudou programas de aceleração. É uma honra estar com o Lucas aí, nosso convidado aí também, faz parte do nosso time. E, Lucas, fica à vontade também, se em algum momento quiser acrescentar algo, tá? Eu acho que é mais um bate-papo em que a gente vai estar tendo em conjunto aqui, ok? Deixa eu só ver mais algumas pessoas que estou admitindo aqui para entrar. Então, hoje a gente está aqui para um bate-papo sobre aceleração de startups. Eu vou estar conduzindo essa conversa, essa apresentação, que é um oferecimento aí do IEBT, né? O IEBT, para quem não conhece, é uma empresa de consultoria em inovação. Só um momento que estou fazendo as admissões aqui. É uma consultoria de inovação, né? O IEBT já tem mais de 12 anos de tradição no mercado, e a gente tem aqui como um dos nossos pilares, que é o rigor técnico nas nossas entregas, e isso é muito baseado em pessoas, né? Então, o IEBT valoriza muito as pessoas que tem aqui dentro. O pouco tempo que estou aqui é uma das coisas que tem me impressionado aqui dentro do IEBT, e a qualificação que essas pessoas têm para entregar da melhor forma possível o serviço que o IEBT presta aí as suas principais verticais de trabalho hoje. O IABT hoje ele trabalha com três, digamos, áreas, né, que tem diversos produtos. Um é o Helix, que ele materializa o desenvolvimento de organizações sem fins lucrativos, então ele tem esse nome Helix mesmo, porque ele trabalha ali com o chamado tríplice hélice, quadrúplice hélice, quíntuplo hélice, né? Sempre está crescendo hélices aí dentro desse segmento, então trabalha junto a governos, entidades de classes, universidades, e tem alguns produtos ali dentro que é programas de inovação e empreendedorismo, programas de gestão de hubs, construção, gestão de hubs, parques tecnológicos, e também dentro dele está o programa de aceleração de startup, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje. Outro vertical que o IABT trabalha é o corporate. O corporate é onde o IABT materializa resultados para médias e grandes corporações, grandes empresas. Então, trabalha aí desde cultura de inovação para essas empresas, até ajudar essas empresas a implementar seus centros de inovação, solucionar desafios, né, os que a gente chama de ciclos de desafios, entre outras soluções que pode estar ajudando essas empresas a se manterem aí cada vez mais inovadoras e competitivas no mercado, a médio e longo prazo. E tem o digital, que materializa soluções digitais para as empresas. Então, desde aí a construção de softwares, product discovery, e também ajudar eles a entenderem novos mercados e construir esses produtos digitais. O Lucas está aí, Lucas? Falei corretinho a parte do digital? Falou sim, Mike. Gente. Perfeito. É isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Não cometi nenhuma gafe, não, né? Gente, Não, não, perdoa não. se cometeu alguma gafe ao longo desse caminho aí, mas acho que vai ser uma conversa legal entre a gente aí. Só um momento. Aqui a gente tem que ficar como roxo, então estou admitindo as pessoas aqui também ao mesmo tempo. O IABT está promovendo essa Semana da Inovação, o IABT Talks, então é esse momento aí aberto também, não só para as pessoas do IABT, mas aberto aí para o ecossistema, onde a gente está falando de alguns assuntos pertinentes dentro dessa Semana de Inovação. Ontem o Thales falou muito bem aí sobre o que é estratégia de inovação, né, e como se construir, foi uma brilhante apresentação dele aí. Hoje, esse tal de Mike Soares aí vai falar um pouquinho sobre aceleração de startups, e amanhã a gente vai ter o nosso parceiro aí, o Renan Bassini, é um especialista aí no CVB, que é falando um pouquinho de Corporate Venture Building. Então, também acho que vai ser uma palestra bem interessante, e já convido vocês desde já para estarem presentes. Hoje o papo é aceleração de startup, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho, eu vou ser bem puxando um pouquinho ali, falando um pouquinho do contexto de startup, falando um pouquinho das jornadas de tipos de aceleração de startup. A gente não vai aprofundar muito, que dá muito pano para manga, tem muito tipos de programa, muitas formas de aceleração e metodologias. Então a gente vai fazer mais um apanhado
superficial e um pouco do que a EBT faz em uma dessas partes de aceleração com profundidade, mas aí, claro, a gente pode ter mais adiante aí outros talks em falando um pouco mais de aceleração de startups, investimento, entre outras coisas. Mas antes eu vou estar me apresentando brevemente aqui, para os que não me conhecem tão bem, né, ou me conhecem há pouco tempo, desde que eu entrei aqui na empresa. Eu sou o Mike, atualmente estou aqui como Head de Aceleração de Startups, né? Então, eu estou tomando conta do produto Aceleração de Startups aqui dentro do EBT, onde a gente tem alguns programas aí que estão se iniciando ou vão se iniciar. Eu gosto de começar a contar um pouco essa minha trajetória com inovação dentro do Instituto Federal. Eu sou formado em processos gerenciais com ênfase em empreendedorismo, inovação pelo IFMG. Lá eu sempre tive uma vida acadêmica bem ativa, então lá eu fui presidente, diretor acadêmico, fui fundador e presidente de empresa júnior, né? Foi uma experiência bem legal de empresa júnior, onde a gente teve até como primeiro cliente, eu gosto sempre de mencionar, a gente teve nada mais, nada menos que a Caixa Econômica Federal, o que não é muito normal para uma empresa júnior, ainda mais se iniciando. Então, foi um projeto bem legal que a gente fez com o Fundo Socioambiental da Caixa. Depois, dentro do IFMG, eu tive a oportunidade de submeter e ter acesso a uma bolsa, onde eu fui fazer um intercâmbio em Portugal, no Politécnico do Porto, para desenvolver uma pesquisa de educação empreendedora no ensino superior. Lá eu tive a oportunidade de me voluntariar e fazer uma residência, um estágio dentro da Port Design Factory. A Port Design Factory ela pertence a uma rede mundial de laboratórios de cocriação para a indústria. Então, lá eles trabalhavam desafios de indústrias com Nokia, a Philip Morris, que é uma tabagista dos Estados Unidos, a Chevrolet, junto. Então, eles pegavam esses desafios e essas design factories, em conjunto, trabalhavam soluções. Essa rede existe no mundo inteiro, então, tipo, ela foi criada, né, em Helsinki, da Finlândia, eles trabalham com metodologias de Stanford, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem uma design factory que ela fica dentro da USP, do Polo Empreende, se eu não me engano. Tive uma passagem pelo governo de Minas, então eu cheguei no governo de Minas para trabalhar no CID. O CID é o nosso programa de aceleração de startups aqui do estado, e lá eu fui para trabalhar na parte de desenvolvimento de comunidades e parcerias, então fiz parte do time de gestão de comunidades do CID. O CID teve um hiato aí devido à pandemia, e aí, dentre isso, eu continuei na secretaria como analista de inovação, então eu pude apoiar outros programas, além do CID, como o CIMI, o Voei, o Hub, e aí eu fiz essa transição de analista para ser coordenador do Hub, que é um programa de inovação aberta do Estado, onde pega desafios públicos e de médias e grandes empresas privadas e conecta com soluções. Mais ou menos um pouco também de um dos produtos que o Corporate hoje faz, mas o Corporate faz um modo até mais completo. E fui convidado, agora nesse segundo semestre, para estar assumindo essa posição de Head de Aceleração de Startups aqui no EBT. Então, brevemente, falando um pouco da minha trajetória, é isso. Mas, enfim, né, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho, puxar um pouquinho lá atrás e falar mesmo de algumas coisas como o que é startup, para a gente colocar todo mundo assim, na mesma página, todo mundo entender minimamente o que é uma startup e quais são os conceitos que a gente vai estar falando aqui. Mas startup, a frase aí diz, né, resume, é uma empresa nova com um modelo de negócio repetível e escalável e um cenário de certezas de incertezas e soluções a serem desenvolvidas através de uma ideia inovadora e que resolva um problema, tá? Então, enfim, o que é a palavra repetível e escalável? Repetível é quando você consegue entregar um produto, consegue entregar um serviço de forma ilimitada, de forma, vamos dizer assim, infinita, e de forma escalável. O que é escalável? Onde você entrega isso sem aumentar substancialmente o seu custo. Então, você consegue fazer essa entrega sem aumentar seu custo. Vou fazer um exemplo básico e rápido aqui, sobre, por exemplo, entretenimento. Então, estou aqui Netflix. O que a Netflix faz hoje? A Netflix consegue chegar na casa das pessoas e entregar o produto dele de forma repetível, de forma escalável. Todo mundo aqui talvez tenha ou já teve Netflix, e a hora que quiser pode entrar lá e assinar. Na mesma hora já começa a utilizar. Antigamente, ainda tem, mas antigamente, né, alguns anos atrás, como é que as pessoas tinham acesso a esse entretenimento, esse boom de vários entretenimentos? Assinatura de TV. Então, por exemplo, você tinha que fazer uma assinatura aí da Sky, da NET, Texat, entre outras aí, que eu nem lembro o nome mais,
você fazer uma assinatura, uma pessoa ir até a sua casa, instalar uma antena, instalar um receptor, né? E, então, essa pessoa, por exemplo, se essa empresa, como a NET, queria escalar esse produto deles, eles tinham que o quê? Eles tinham que investir bastante em marketing, eles tinham que adquirir mais o quê? Mais receptores, adquirir mais antenas para instalar na casa das pessoas e ter mais pessoas para fazer aquela mão de obra que é ir lá e fazer essa instalação. Então, eles poderiam ter um aumento, dobrar o seu aumento de clientes, mas também eles praticamente dobrariam os seus custos. No caso da Netflix, não. No caso da Netflix, as pessoas já têm ali na casa deles as Smart TV, o celular, o notebook, já tem a internet, que é o que precisa, né? Já tem a tecnologia necessária, e a Netflix aí gasta, sim, claro, tem um custo para aumentar, dobrar essa clientela, mas não é um custo tão substancial. Talvez investe mais um pouco em marketing, um pouco mais em hospedagem em nuvem dos seus servidores, mas não é tão substancial para o crescimento como era antigamente uma TV por assinatura. Eu acho que trazer um pouco desse exemplo assim para deixar mais claro para algumas pessoas. Aqui eu só trouxe esse gráfico aqui para interpretar um pouco do que eu acabei de falar, né? Uma empresa tradicional ela tem um crescimento linear, então ela tem ali um planejamento de crescer 10% ao ano, 15% ao ano, então ela vai seguindo esse crescimento com essa linha aqui, linear. E uma startup não, né? Uma startup, ela começa ali a fazer os seus primeiros testes, começa a procurar o seu product market fit, né? O ajuste do seu produto junto ao mercado, então ela vai crescendo assim de forma exponencial, vocês veem essa curva aqui, já fazendo uma barriguinha aqui, e aí quando ela chega nesse ponto, por exemplo, linear, ela se cruza aqui, e daí se vão, né? Essa reta que sobe assim como se fosse um foguete mesmo, isso é um dos motivos da gente ter o foguete como símbolo da inovação, é porque ela chegou realmente no fit do seu produto com o mercado e esse produto já começou a ser tracionar e escalar e ser entregue de forma repetível e escalável no mercado, tá? Alguma dúvida até aqui sobre o que era startup? Eu chovi muito no molhado, não é novidade para ninguém? Podem abrir o áudio e falar, tá, gente? É mais um bate-papo hoje mesmo. Tranquilo? Podemos continuar, né? Beleza, então. Gente, então vamos falar um pouquinho das fases que tem uma startup, né? O ideal é que uma empresa ela não seja startup o resto da vida, que ela realmente se torne uma empresa consolidada. A gente tem aí a Google, a Microsoft, a Apple foram startups um dia. Hoje, obviamente, não são mais. Mas a startup ela tem uma fase, ela tem ali, vamos dizer que vai desde a infância até atingir a sua maturidade, a maioridade aí, e se tornar realmente uma empresa consolidada, né? Uma empresa firme no mercado. E ela nasce, tudo nasce de uma ideia, então ela tem aquela fase de ideação, né? Todos nós temos ideias, né? Vamos supor, você teve uma ideia e agora a gente pode ter tido uma ideia na hora de manhã. Eu, poxa, tive uma ideia aqui de um negócio viável, pode ser uma startup. Então, tudo começa a partir de uma ideação. Então, essa ideia, se tem processo para trabalhar essa ideia, tirar essa ideia do papel, testar essa ideia e ver se essa ideia realmente é algo válido, né? E passando dessa fase, a startup entra numa fase que a gente chama aí de operação, que é realmente ali ter um produto já viável, ter um produto que vai estar conquistando ali seus primeiros clientes, vai estar fazendo suas primeiras vendas. A tração é aquilo que a gente já mostrou lá atrás naquela figura, é quando a startup realmente está encontrando ali o seu product market fit, ele está escalando, então, esse seu produto, e as scale-ups são aquelas startups... Caramba, né? Só, por favor, gente, só tem cuidado com o áudio aí. E as scale-ups são aquelas startups que realmente já encontrou e está escalando o seu produto ao ponto de atingir a maturidade mesmo de uma grande empresa, aí, fazer um IPO, né, abrir para o mercado e etc. Aí a gente fala que são os famosos unicórnios, né? As empresas aí passaram de $1 milhão aí de valuation. Steve Blank é um dos grandes especialistas quando a gente fala de startups, né? Ele é um empreendedor serial lá do Vale do Silício, e aí essa frase é dele, né? Em uma startup, os fundadores definem a visão do produto e, em seguida, usam a descoberta do cliente para encontrar clientes e o mercado para essa visão. Trouxe esse framework aí do próprio Blank, que vai mostrar um pouquinho do que ele falou ali. Aquela frase faz um link. Desculpa, gente. A frase faz um link com isso, né? Então, esse framework dele divide em duas partes.
a startup. A primeira parte ali vai desde a ideia que você tem, né? Então, é uma parte de pesquisa, né? Que chama de Problem Solution Fit, que é o quê? 3 perguntas que ele faz. Isso é um problema? Isso é uma solução? Podemos vender essa solução? Então, a partir da ideia, você vai trabalhar para entender se isso realmente é um produto vendável, né? Então, aí você vai fazer o quê? A descoberta do cliente, a validação do cliente. Isso é feito através de várias metodologias que são utilizadas hoje de formas ágeis para você testar, experimentar, testar, experimentar, testar, experimentar o mercado, até você entender se você realmente tem um produto que faça sentido para ter uma solução que faça sentido para aquela dor, né? Entender também se aquilo é uma dor realmente escalável, se realmente é uma dor de mercado que faz sentido você trabalhar uma solução em cima dela. Porque às vezes isso é uma dor só sua, não é uma dor que é totalmente escalável, é uma dor de um público pequeno e a sua ideia então não vai escalar. E, às vezes, você também tem uma ideia que você acha que é genial, mas essa ideia talvez não é genial, não é uma ideia que vai realmente conseguir solucionar aquele problema de forma efetiva, né? A gente tem muito de se apaixonar pela ideia e não se apaixonar pelo problema. Então, a primeira coisa que tem que fazer, você tem uma ideia, legal, mas pesquise e se apaixone pelo problema que você acha que a sua ideia vai solucionar. E se realmente você conseguir validar aquele problema e ele fizer sentido, aí sim você investe na sua ideia para ver se ela tem fit com a solução, se ela realmente vai solucionar de forma eficaz aquele problema. Senão, você vai ali pivotar, você vai fazer várias experimentações e aí, no meio do caminho você pode mudar totalmente a sua solução para aquele problema. A outra fase aí já chama a fase de execução, é o chamado Product Market Fit, então é o momento em que você busca o ajuste do seu problema ao mercado, né? Que aí chegar naquele ponto ali da curva que a gente mostrou, que é realmente tornar ele linear, tornar ele escalável. Então é o quê? É onde você vai ali criar a sua máquina de vendas, né? Desenvolver os seus clientes, fazer realmente a construção do seu negócio. Aí vem mais 2 perguntas que você tem que constantemente estar tentando responder nesse momento da sua startup. É o quê? Podemos vender essa solução repetidamente? A gente falou lá, né? Que a solução tem que ser repetível e escalável. E se podemos escalar esse negócio, né? Então, você tem que vender de forma repetível e de forma escalável para que ele não tenha um custo oneroso para a empresa. Então, você tem essas fases aqui, você trabalha, e essas fases são trabalhadas dentro de aceleração de startups. A gente consegue trabalhar desde o desenvolvimento da ideia, né, com alguns programas que a gente chama de ideação, programas de pré-aceleração, formação empreendedora, e desde quando você tem, então, um produto que está ali minimamente viável, vendendo, e aí você já está buscando o Product Market Fit, que é um pouquinho mais da aceleração que a gente vai estar falando, que é realmente essa de estar buscando esse Product Market Fit e estar tracionando no mercado. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Ok, né? Eu trouxe esse gráfico também, acho interessante, para mostrar um pouquinho essas fases das startups e o que pode estar acontecendo aí, né? A gente tem aqui o chamado Vale da Morte das startups. Então, aqui a gente tem uma linha aqui em cima, essa linha vermelha, ela mostra o risco que essa startup tem, então esse risco vai diminuindo a cada fase que a gente vai passando. Embaixo a gente tem um aumento de valor para a startup, demonstrando o crescimento e o quão ela pode estar estável e realmente chegar a esse ponto de repetibilidade, tração e escala. Obviamente, o risco maior está ali logo no começo, quando você tem uma ideia. A gente, como eu disse, a gente tem ideias aí, às vezes, todos os dias, e aquela ideia, a gente, no processo de pegar o carro, de pegar o ônibus e ir para o trabalho, a gente já esqueceu aquela ideia morreu. Então, já é o risco maior dela. Se você já escreve essa ideia no papel, se você já compartilha essa ideia com algum colega de trabalho, a tendência dela morrer é menor. Mas também só ter a ideia e não botar ela em prática, não adianta nada, deixa de ser uma ideia, só se torna uma ideia. Mas a partir daí é o quê dessa ideia? É você entender a proposta de valor que tem essa ideia, né, de buscar, validar essa ideia, passar por esses campos aí vem questão da confirmação, que é verificar se realmente existe aquela dor do mercado, que a gente falou lá atrás, eu não vou repetir muito isso, e realmente criar o produto, fazer a prototipagem, o que a gente chama aí de o MVP e MVS, verificar se esse produto faz sentido para o mercado, né? A gente cria um produto mínimo para testar, validar. Então, essa fase da startup é sempre muito hipótese, gerar hipótese, testar hipóteses, prototipar e testar.
até chegar aqui na parte de validação, que é buscar essa repetibilidade, que é o Product Market Fit que a gente falou mais adiante. Essas fases que a gente tem aqui é o que a gente chama do Vale da Morte das startups. Então, é uma fase extremamente perigosa. Alguns dados que eu não me engano que eu estava lendo essa semana, da Fundação Dom Cabral, é de que 25% das startups não passam ali da ideação e da pré-aceleração, e 50% morre aqui antes dessa fase do Product Market Fit, chega aqui e acabam morrendo. Então, realmente, por isso que a gente chama isso aqui do Vale da Morte. E não quer dizer que elas passando do Vale da Morte, que também está tranquilo, ela vai ter uma vida feliz aqui, né? A gente sabe que a vida do empreendedor não é assim, mas ela já tem um produto testado no mercado, então o potencial dela de ela ter um sucesso, receber investimentos maiores adiante, é muito maior. E os programas de aceleração vêm para ajudar muito as startups nessas fases. A gente tem programas de aceleração de startups que ajudam depois da Vale da Morte, né? São os programas que são mais focados ali em escala, tem algumas metodologias como Blitzscaling, que é o crescimento agressivo de startups. A gente não vai entrar nesse contexto aqui, mais uma vez, acho que é pano para manga aí para a gente ter em outros momentos essas conversas, mas aqui a gente vai falar um pouquinho do modelo de aceleração focado ali do MVP, né, onde já tem algum teste ali no mercado, até realmente ajudar ela a encontrar o seu Product Market Fit, começar a tracionar. Mas, enfim, o que é a aceleração de startup, né, respondendo essa pergunta? É um modelo construído para alavancar empresas que estão em busca de crescimento, né? Então, ali, essas aceleradoras startups, eles ajudam essas empresas a melhorar, a fazerem o seu modelo de negócio, ajuda eles a captarem ou investimento financeiro, mentorias, facilidades com infraestrutura, né, tanto física quanto plataformas. Hoje a gente também está muito numa pegada de as aceleradoras estarem remotamente também. Então, a aceleração de startup é ajudar uma aceleradora, ela tem como objetivo ajudar essas startups realmente atingirem o seu objetivo, que é o crescimento, que é ter um modelo de negócio viável. Aí eu vou trazer alguns principais objetivos dentro de uma aceleradora de startup, os propósitos centrais dela, né? Que é acesso ao mercado, então ajudar essas startups que já têm ali os seus produtos minimamente viáveis, testando no mercado. Então, eles têm um acesso mais abrangente ao mercado, né? Ajudar eles a desenvolver o seu negócio a ponto de atrair maiores investimentos, conectar eles com mentores, né? São pessoas experientes de mercado, muitas vezes startupeiros mesmo, que já passaram por todo esse caminho espinhoso, então podem estar ali compartilhando experiências com esses empreendedores e ajudando eles a encurtar esse caminho para esse sucesso. E conexões, né? Tudo que eu falei aqui praticamente são conexões, mas tem outras conexões além dessas que a gente tomou os principais, que são interessantes a gente realizar com startups, com ecossistemas, com o ecossistema como um todo. A gente vai estar vendo isso também mais adiante. Como funciona? Normalmente, os programas de aceleração focam em startups em early stage, é o que eu falei, que são aqueles estágios que já tem um produto minimamente viável, né, que está testando no mercado, e que também, ou então que já está tracionando, e nessa fase de tração já são startups que já têm alguns resultados mais consistentes. E o tipo de investimento, período de aceleração, o formato e metodologia sofrem variações conforme objetivos de aceleradores. Então, existem N tipos de aceleradoras. Eu vou passar brevemente por alguns tipos de aceleradoras aqui, não vou passar por todos, não vou falar detalhadamente sobre todos. Também a gente pode ter um outro momento para falar mais sobre isso, porque o nosso tempo hoje também é mais curto, então vamos ser mais objetivos. Mas alguns tipos de aceleradoras que a gente tem. A gente tem programas de aceleração de startup que abrangem todos os segmentos e níveis de desenvolvimento, né? Então, tem aceleradoras aí que, por exemplo, trabalham com ideias, que pegam ideias e vai com essa ideia até desenvolver um MVP ou até mesmo desenvolver o Product Market Fit. São acelerações mais longas aí, né? Tem aceleradoras que trabalham só com que já tem um MVP ou que já está tracionando, por exemplo. Essas aceleradoras, o modelo de negócio que elas têm é o quê? Elas são aceleradoras privadas, então existe ali uma questão de um aporte financeiro
Então, a startup, a pessoa que tem ideia, o empreendedor, pode pagar uma mensalidade, né, vamos dizer assim, uma mensalidade entre aspas, ou um custo, para estar participando daquela aceleração, né, para ter aqueles benefícios de uma aceleração. Ou então tem aceleradoras, que é o mais comum também, que elas aceleram, então tem um processo seletivo também, conforme os critérios da aceleradora, elas aceleram, elas fazem inclusive investimentos dentro das startups durante o programa de aceleração, mas elas cobram equity, né? Elas cobram uma participação acionária dessas empresas que vão estar participando. Normalmente, quando a gente está aí nessa fase aí de iniciação, de MVP, buscando Product Market Fit, é uma porcentagem não tão agressiva, que fica em torno ali de 5%, 5%, 10%, 10% já acho até mais agressivo, porque tem que deixar uma margem para a startup crescer, para eles poderem terem novas rodadas de investimentos mais adiante. A gente tem programas de aceleração de startups que trabalham por segmentos, por verticais, né? Aí temos tanto públicas como privadas. Aí a gente tem exemplo, tem aceleradoras que trabalham só com agitech, só com startups de agronegócio. A gente tem aceleradoras que trabalham só com GovTechs, a gente tem o Brasil Lab, por exemplo, então, startups que têm solução para governos, aceleradoras que trabalham só com edtechs. Então, a gente tem dois formatos, que os públicos. Esses dias mesmo eu vi uma chamada, acho que foi do Senar, não sei, acho que de Alagoas, para startups do agro, né? Então, eles vão fazer um investimento público, sem livre de equity, em startups do agronegócio. Tem umas aceleradoras corporativas, né? Essas são financiadas aí por grandes empresas, e elas têm o foco que pode ser para desenvolver projetos internos, ou então para projetos externos. Então, elas atraem startups, tecnologias ou ideias para solucionar seus problemas. Um exemplo aqui que a gente tem, por exemplo, é da Porto Seguro. A Porto Seguro tem um programa que chama Oxigênio, que é um programa de aceleração e intraempreendedorismo ao mesmo tempo, onde eles investem em ideias dos colaboradores da empresa, e se fizer sentido, né? E aí eles aceleram o negócio ali, claro, a empresa vai ter uma participação no negócio, mas o colaborador também vai ser o dono o proprietário da solução. Então, isso aí é, por exemplo, um exemplo de uma aceleradora corporativa. Programas de aceleração com recursos públicos, né, que são livres de equity, né, que são participações acionárias, e tem aí muito como objetivo de fortalecimento e fomento a ecossistemas. Acho que o maior exemplo que a gente tem aqui é o CID, aqui em Minas Gerais, vamos ser bairristas, que é um programa que surgiu em Minas em 2013, né, onde a gente tinha um ecossistema extremamente incipiente no estado de Minas. Ali a gente tinha, na época, umas 3 organizações de apoio a startups no estado inteiro. O CID veio muito para desenvolver startups, atrair outras startups de outros estados para cá, mas com uma pegada de fomento ao ecossistema de inovação. E aí a gente teve 5 rodadas do CID, que é o formato de ter um cowork próprio, formato presencial. Isso foi até 2018, o ecossistema de Minas cresceu bastante, pulou de 500 startups a mais de 1.000 startups durante esse período. E depois o CID também deu uma pivotada no seu modelo, e teve uma edição especial no ano passado, que foi até acelerado pelo IABT, vou estar falando disso mais adiante, que a metodologia foi aqui do IABT, em que tinha um foco mais em desafios públicos. Mas esse aí é uma grande oportunidade para startups, principalmente que estão nessa fase aí de validação do seu MVP, buscando o Product Market Fit, pois recebem investimento do governo, não só o serviço, né, não só as conexões, e ter também uma chancela de ser um programa governamental, mas, por exemplo, o CID investiu 80 mil, até 80 mil reais em cada startup. E hoje, por exemplo, está investindo 100 mil. A gente tem o CID no Espírito Santo também, a gente vai estar falando mais adiante, que também faz o que o CID fez lá em 2013, 2018, que é fazer esse investimento nessas startups para potencializar o seu ecossistema, diversificar a sua economia, né? E eu estava até conversando essa semana mesmo com o Matheus Alvarenga, nosso diretor aqui do Helix, sobre esses programas de aceleração para internacionalização de startups, né? Então, são programas aí que estão vindo com uma pegada de preparar startups que já estão aí num momento mais maduro mesmo, para elas se internacionalizarem. Então, acender outros mercados.
Inclusive, eu vi que tem um aberto nesse momento, que é do governo do estado de São Paulo, é um programa internacional que eu acho que é uma Global Startups. Então, um novo formato aí bem interessante também para a gente ficar de olho. E tem outros tipos, tá, de aceleração, como eu falei, eu vou passar só por alguns brevemente, para a gente não perder muito tempo. Algum comentário, algum adendo? Posso continuar, pessoal? Maravilha. Falar um pouquinho agora, então, já falei mais geral, falar um pouquinho agora do IABT, né? E a proposta que a gente tem, que vem trabalhando aí com startups. Vou tomar uma água, senão não aguento. Então, a gente, como eu disse lá no começo, a aceleração de startups é um dos produtos que a gente tem dentro do Helix, né? E como eu disse, o IABT trabalha junto a essas organizações públicas, né? Essas organizações sem fins lucrativos, e a gente leva sempre assim como valor para onde a gente passa dessas acelerações, que é fortalecer a cultura empreendedora, acelerar o desenvolvimento do ecossistema de startups e a inovação regional, né? Hoje a gente está trabalhando aí a nível Brasil, então, aonde a gente for, é um dos premissas que a gente quer trabalhar junto a essas organizações. Então, a gente atua aí nas duas primeiras fases de uma vida de startup. A gente falou um pouquinho lá atrás da vida da startup, né? Falamos sobre o Product Solution Fit, Product Market Fit, falamos também que depois dessa Vale da Morte, ela parte ali para a tração, para a escala em si. A gente hoje atua nessas primeiras partes aqui, que ajudar realmente ela a atravessar aquele Vale da Morte. Então, a gente tem programas aí desde formação empreendedora, ideação, pré-aceleração, até de fato a aceleração, que é buscar esse produto market fit, com foco muito em aprendizagem validada e experimentação, pivotagem, até chegar ao produto ideal dessa startup, né? São as fases mais críticas mesmo, que hoje tem uma startup, então a gente ajuda elas a terem melhores condições para chegar nessa terceira fase, que é a escala. Metodologia, né? Vou falar um pouquinho aqui da metodologia. Metodologia, ela é muito maleável. Depende muito do tipo de startup que você está lidando, da fase da startup que você está lidando. Isso aqui que eu estou trazendo mesmo é uma metodologia mais para o momento em que a startup ali já tem um produtinho ali que já tem os seus primeiros clientes, né? Que já está sendo validado no mercado, até o momento em que a startup já está indo na fase de tração, buscando escala. Então, a gente entende, nesse sentido, que essas startups eles são organismos autônomos ali dentro do programa. Então, eles vão navegar de diversas formas, se plugando aos conteúdos que a gente tem ali dentro. Vou mostrar mais à frente um pouco o nosso roadmapping que a gente trabalha, mas então não necessariamente a startup vai seguir ali uma formação linear. Ele vai estar se plugando à necessidade que ele tem para atingir os objetivos a qual ele está buscando ali dentro da nossa aceleração. Como a gente faz isso, né? Então, falei, a gente tem um roadmap, um roadmap visual com as perspectivas e áreas distintas da startup, né? Onde a gente tem um único esforço para esse desenvolvimento. Aí, já indo direto para o nosso framework, acho que vai ficar muito mais didático mostrar. A gente hoje, por exemplo, divide em seis roadmaps, né? A gente tem aqui 6 propostas para a startup. Dentro do nosso framework. Primeira coisa que a gente já faz aqui, de cara, diagnosticar aquela startup, entender o grau de maturidade que aquela startup tem. Para aí sim, a partir disso, a gente traçar um plano de trabalho, um plano de ação, para que aquela startup aproveite aqueles 6 meses da melhor forma possível para atingir aqueles objetivos dela. Então, como eu disse, a gente não segue uma forma linear onde todos vai ter uma formaçãozinha bonitinha, como é feito lá na parte de ação, na parte de pré-aceleração. Não. Aqui a gente diagnostica, entende em que ponto que a startup está. Por exemplo, a gente pode pegar uma startup aqui hoje que eles ainda estão desenvolvendo ali melhor o seu MVP, estão ainda fazendo aquela descoberta do cliente,
Então, a gente vai plugar dentro do plano de trabalho durante 6 meses, eles aqui, por exemplo, nessa primeira etapa aqui ainda de ideia, né? Que é descobrir o cliente, processo de validação, vai depois a gente, quem sabe, pular para a proposta de valor, o MVP. Então, não necessariamente a startup vai passar por esses 6 pontos, esses 6 roadmaps aqui. A gente pode, nesse mesmo programa, ter uma startup que já está mais madura, uma startup que já tem uma maturidade maior, que já está ali fazendo o seu desenvolvimento financeiro, mas ele precisa ali uma ajuda para desenvolver melhor um plano de marketing, uma melhor cultura organizacional, eles já estão ali pensando em escala, então preparar ali para receber um investimento, realizar um pitch deck, gerar seus primeiros business case. Então, por exemplo, é o que a gente vai estar fazendo no CID do Espírito Santo. A gente vai ter 30 startups lá, a gente já fez essa seleção, a gente já entendeu que a gente tem startups de diferentes graus de maturidade e que aí, pelo diagnóstico, a gente, junto com as startups, vamos definir qual é o plano de trabalho que a gente vai ter para eles durante 6 meses e quais dessas caixinhas a gente vai estar plugando eles aqui. Isso também não é escrito em pedra, essas caixas podem aumentar, podem diminuir, conforme as startups que a gente tiver dentro da aceleração, para a gente ter uma melhor jornada possível, tá? A gente também já faz logo de cara no primeiro mês o mapeamento do perfil dos empreendedores. A gente entende que, mais do que negócios, são pessoas. Muitos investidores têm essa frase de falar, não, eu não invisto no negócio, eu invisto no empreendedor, né? Porque o negócio pode ser muito bom, mas se o empreendedor que está ali tocando não for uma pessoa boa, não for uma pessoa comprometida, não adianta você investir no negócio dele, porque ele um momento vai quebrar. Eu estou acompanhando até uma série que eu estou gostando bastante, chama You Crashed, conta um pouquinho da história conta a história da WeWork, e que tem um momento lá do Massa, quando o SoftBank, que ele vai investir lá no Adam Neumann, em que ele fala, não quero saber do seu negócio, eu quero investir em você, eu quero investir no seu potencial, na sua visão, né, na sua loucura, vamos dizer assim. E assim, então o empreendedor, se tiver um negócio legal, tiver um empreendedor que saiba puxar, o negócio tem tudo para dar um sucesso. Então, a gente mapeia o perfil desse empreendedor, porque a gente também vai ter mecanismo para ajudar a potencializar o que esse empreendedor tem de melhor para ele entregar para o negócio dele. Tá ok até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir? Maravilha. Como fazemos isso? Deixa eu olhar o tempinho aqui. Como fazemos isso, né? Eu já falei alguns dos objetivos centrais que tem uma aceleradora, né? Como mentoria, como conexões com o mercado e etc. Mas a gente faz isso de N formas. Igual eu falei, um pouquinho do diagnóstico, né? O mapeamento do perfil do empreendedor. Dentro dessa aceleração, a gente cria ali trilhas de conhecimento. São trilhas que todas as startups podem estar aproveitando delas, mas pode ter trilhas mais específicas para um grupo das startups, por exemplo. A gente tem um grupo de startups ali que está com potencial de, quem sabe, até internacionalizar. Então, a gente vai fazer uma trilha de internacionalização para aquele grupo específico de startups. Lógico que as outras também podem participar como conhecimento, mas a gente pode fazer uma trilha específica de conhecimento geral sobre realmente growth marketing para todos. Então, essas trilhas de conhecimentos a gente entrega para as startups ao longo da nossa aceleração, a gente conecta eles com bons mentores, então, ter bons mentores disponíveis dentro do programa é fundamental para essas startups para encurtarem esse caminho e terem boas práticas de outras pessoas. A gente gera N conexões, vou estar falando um pouco mais adiante dessas conexões. A gente traz um pool de benefícios, né, de benefícios econômicos para essas startups, também vou estar falando um pouquinho mais à frente. A gente trabalha o que a gente chama de difusão de conhecimento, isso é bem legal, né? Como eu disse lá atrás, a gente trabalha com organizações sem fins lucrativos, né? A gente trabalha com governos, entidades e classes, e que querem mais do que potencializar as startups que estão ali dentro do programa, querem potencializar o ecossistema que o cerca. Eu disse lá um pouquinho lá atrás do CID Minas, de como o CID, em 5 anos, ajudou o ecossistema de Minas a evoluir. E um dos programas mais legais que a gente tinha, um dos produtos mais legais que a gente tinha dentro do CID, tem ainda, é a difusão do conhecimento. É o famoso give back. Então, esses empreendedores, eles compartilham o aprendizado que eles já tinham anteriormente, ou eles adquirem ali dentro do programa, e compartilham com o ecossistema externo. Então, eles entregam como contrapartida também, pelo que ele está recebendo ali do governo, de forma, vamos dizer, gratuita,
para o ecossistema. Então, ele pode estar fazendo palestras, workshops, mentorias com empreendedores que não estão dentro do programa, com universidades e com outros programas. Então, essa difusão de conhecimento é o que torna, para mim, um dos produtos que mais torna essas políticas públicas realmente interessantes. E, a partir disso, né, da difusão de conhecimento, entre outros mecanismos, a gente faz o desenvolvimento desse ecossistema e também a gente faz uma atração muito grande aí de investimento, de visibilidade de investimento para essas startups, né? Como a gente faz isso? A gente tem bancas de investidores, a gente tem pitches com investidores, a gente traz investidores para os nossos programas na fase de seleção, a gente traz investidores para a fase final, para a Demo Day. Então, o tempo inteiro as startups vão estar se conectando com fundos de investimento, investidores anjos dentro do nosso programa, dos nossos programas. As startups têm um acompanhamento ao longo de 6 meses, um acompanhamento especializado, né? A gente tem os nossos agentes de aceleração, né? São nossos colaboradores aqui dentro do EBT, que são responsáveis. Esse agente acompanha a startup ao longo das 6, então é a pessoa que vai diagnosticar a startup, vai traçar junto com a startup um plano de ação, um plano de trabalho por 6 meses, vai acompanhar as sprints ali semanalmente, fazer os checkpoints para ver se a startup está evoluindo, se ela está fazendo as entregas, entender quais as necessidades que ela tem nesse caminho, se ela necessita ali, se ela já está madura o suficiente para participar de um pitch show com um investidor, de participar de uma banca, se ela realmente precisa de uma mentoria especializada em determinada área, se ela já está ali apta a apresentar sua solução para uma grande empresa, né? A gente faz matchmaking com médias e grandes empresas também ao longo da aceleração. Então, ele é o principal ponto de comunicação dentro do programa da startup. Os advisors são, como a gente chama, conselheiros, são mentores, mas mentores fixos. Por exemplo, quando a gente fala de mentoria, a startup, em algum momento, pode precisar de uma mentoria, trocar uma ideia com alguém sobre growth marketing, sobre plano financeiro. Então, a gente tem mentores especializados nessa área que a gente conecta ali pontualmente. Mas vai ter um cara de mercado, um cara especialista também, que acompanha, o chamado advisor, que acompanha essa startup ao longo da jornada. Normalmente faz ali 1 ou 2 pontos de conversas dentro da aceleração por mês. Como eu disse, os programas de aceleração que a gente faz é muito pautado em conexões. Acredito muito que conexão é a melhor forma de a gente alavancar uma startup. Então, é um dos nossos principais pilares, se não o nosso principal pilar dentro da metodologia. E aí, como eu disse, dentro do programa vai haver vários momentos dessas conexões, que são bancas de avaliação, essas bancas de avaliação. Então, a gente traz pessoas do ecossistema para estar avaliando startups, aí é uma banca mais variada mesmo, a gente pode ter ali desde pessoas do governo, investidores, pessoas de grandes empresas para estar avaliando, dando um feedback mesmo para as startups. Então, essas bancas acontecem mensalmente dentro do programa, a partir do 2º mês. A gente entendendo o grau de maturidade dessas startups, a gente conecta elas para matchmaking com grandes empresas. Por exemplo, se a gente tiver ali um pool de 4, 5 startups que estão legais e têm soluções para o setor de saúde, né, Health Tech, a gente conecta ele com grandes empresas, a gente vai buscar conectar eles com, por exemplo, o Mater Dei, Hospital Albert Einstein, entre outros aí, por exemplo, é um exemplo que eu estou dando. A gente pratica aí o que a gente chama de Investor Day também, então está conectando essas startups no momento adequado com investidores, para eles poderem estar fazendo seu pitch, apresentando a solução que vocês têm, o grau de maturidade que ele está. A gente dá todo esse suporte para a startup chegar nesse ponto também. A gente busca também levar essas startups para conhecerem outras startups que já estão consolidadas ali dentro do seu ecossistema. Por exemplo, aqui em Minas, o CID. O CID tinha a prática de, por exemplo, a gente tem o São Pedro Valley, de levar as startups para conhecer uma determinada área, por exemplo, da Hotmart. Vamos levar algumas startups a conhecer a área de marketing da Hotmart, entender como especialista da Hotmart como é que eles fazem isso no dia a dia lá. Então, isso é um benchmark mesmo para enriquecer essas startups durante o programa. E, claro, a gente tem eventos, tem palestras, entre outras coisas de conexões que a gente gera ao longo desses 6 meses. É bem intenso, bem imersivo os programas que a gente trabalha de aceleração. Eu falei um pouquinho lá dos benefícios, né? A gente chama de perks, são regalias.
Então, são produtos e serviços parceiros com condições diferenciadas para as startups, para os empreendedores que estão dentro do programa, para que eles possam acessar, né? Qual que são a forma diferenciada? Tem programas que estão ali com descontos, tem programas ali que têm uma gratuidade por um determinado período, então, uma forma diferenciada para estar acessando esses produtos ou serviços que podem ajudar, né? Potencializar o empreendedor e potencializar o negócio deles. Aqui tem alguns, né, que a gente construiu nos últimos 45 dias, então conseguimos trazer alguns parceiros aí de algumas verticais diferentes, né? Então, quando a gente fala de cloud e outros produtos que eles também entregam, a gente tem a Google for Startups, a AWS, a Microsoft, a Oracle. Esses programas entregam não só cloud, eles entregam também diversos outros serviços. De marketing, a gente tem SEMrush, Engage, atração online, temos aí para ajudar as startups que já estão ali criando suas máquinas de vendas. A gente tem a Asas, que são meios de pagamento, a Zendesk, que pode ajudar nessa parte de realmente criar as máquinas de vendas, escritório ali, desde acesso a computadores, a produtos da Dell com descontos especiais, a coworks, né? A startup pode estar sempre em mobilidade, precisando trabalhar fora da sua local de origem. Então, a BioCoffee aí, que é o maior gestor de coworks da América Latina, ofereceu também descontos, ofertas especiais para os nossos empreendedores. E na fase de educação, né, a gente fala muito aqui que a gente também tem que potencializar o empreendedor, para ele potencializar o negócio. A gente tem a Escola Conquer, que é uma referência aí também em desenvolvimento de hard skills, soft skills, tem cursos de inglês, eles também têm MBAs voltados para negócio. Então, a gente também tem aí um descontinho bem legal, de cerca de 20% com a Conquer nos produtos que eles têm. Então, a gente está construindo para que a gente tenha cada dia mais benefícios para essas startups que estiverem conosco aí ao longo do programa. E como a gente diz, né, o empreendedor está sempre no centro, para a gente realmente fazer a melhor forma a aceleração da startup, a gente tem que acelerar o empreendedor. Então, ele está sempre no centro, e aí a gente tem algumas coisas que permeiam para ajudar a ele fazer interagir mais, né? Então, fazer interagir com a comunidade local, fazer interagir com o ecossistema que o cerca, fazer interagir com outros empreendedores dentro da rodada, que ali dentro gera uma troca, uma riqueza muito grande mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas que passaram por programas de interação, em especial o CID, em que eles falaram que o momento ali de interação com outras startups que eles não conheciam, com outros empreendedores, que às vezes eu estava no mesmo nível deles, ou estava um nível acima, um nível abaixo, era muito rica, porque era a troca que eles tinham ali, eles mesmos se mentoravam, digamos assim. Então, a gente promove muito essa conexão também com empreendedores internos e externos, né, como eu já te falei, lá dos mentores, e o programa em si, ele é voltado todo para que a gente tire o melhor dos empreendedores e do negócio deles. Já estou caminhando para o finalzinho, tá, gente? Então, e aí é o que eu falei, né? Comunidade e desenvolvimento do ecossistema. Então, a gente tem também um time de comunidade aí bem competente que trabalha para fazer essa roda girar. A gente tem a metodologia de aceleração, mas nada disso aconteceria se a gente não tivesse aquelas conexões, se a gente não tivesse aqueles eventos, se a gente não tivesse difusão para realmente fazer o programa ter um sucesso e potencializar esses negócios e potencializar esses ecossistemas que a gente tem. Então, a gente tem a comunidade que é responsável aí por gerar esses relacionamentos, essas conexões, né? A gente fala aí que é plantar e ser a semente, né? Então, esses empreendedores, a gente planta, a gente rega esses empreendedores e eles são semente para regar e plantar novos empreendedores lá na frente e ajudar a desenvolver melhor esse ecossistema. E dessa forma, a gente proporciona também uma experiência única para esses empreendedores dentro da nossa rodada. Trazer aqui alguns cases já para a gente ir finalmente aqui do IEBT. O IEBT rodou no ano passado, né, 2020 e 2021, o CID Edição Especial. Lá no começo eu falei do CID um pouquinho, né? E eu falei que o CID ele pivotou um pouco a metodologia dele. E o CID ele cresceu, ele antes acelerava até 40 startups, fazia um aporte aí de R$80 mil, e fazia aquele modelo de ter várias startups de um mesmo segmento, de vários segmentos ali dentro, e acelerava, entendeu? O CID Edição Especial,
ele tem esse nome porque ele realmente foi especial. O ecossistema de Minas Gerais já estava bem evoluído, já estava bem maduro em relação ao CID que existiu lá em 2013. Então, a edição especial veio com uma pegada de também trazer isso para dentro do governo. Então, ajudar o governo também a inovar, a se desenvolver ao mesmo tempo em que ele desenvolvia as startups e, obviamente, continuar desenvolvendo o ecossistema. Então, ele foi remoto, contexto de pandemia e também contextos econômicos. Ele acelerou 59 startups, em vez de 40, né? Foram chamadas 60, mas houve um corte, ficaram com 59 startups. E ele foi focado, na grande maioria, em desafios públicos. Se eu não me engano, se eu não falha a memória, alguém pode me corrigir, mas eu acho que foram 47 focadas em desafios públicos e 12 focadas em temas abertos. Funcionou como ela não precisava estar ligada a nenhum desafio público, né? Então, ela teve uma pegada aí um pouco de inovação aberta também. Isso aí foi a grande sacada, foi a grande pivotagem, inovação que os programas do CID teve. Foi gerado aí ao longo do programa 454 empregos, né? Então, as startups geraram emprego e renda aí, faturaram ao longo aí 14 milhões, né? Em vendas, em recursos, e investimento faturaram cerca de 5,2 mil em investimentos captados. Então, a metodologia conseguiu trazer isso aí ao longo do programa. Alguém deseja falar alguma coisa? Acho que alguém tinha aberto o áudio. Seguindo. Hoje a gente tem o CID Espírito Santo. O CID Espírito Santo tem uma proposta muito similar ao CID que a gente teve lá em 2013 a 2018, né? O governo do Espírito Santo ainda tem um ecossistema mais incipiente. Eles vieram até o governo de Minas conhecer um pouco o que era o CID. Eu estava lá no governo de Minas na ocasião e eu fiz várias interações expliquei bastante para eles como o CID funcionava naquela época. E eles resolveram adotar esse modelo, né? Fizeram uma chamada pública, qual o IABT hoje fez a seleção de startups e vai trabalhar essa aceleração. Então, eu estou trazendo aqui o case de seleção que a gente teve até o momento. Então, a gente avaliou aí cerca de 104 startups, foram 30 startups selecionadas, boas startups para a gente estar acelerando aí. Vai ser formato presencial, temática aberta, então a gente vai estar trabalhando com startups aí de diversos segmentos, né, e diversos graus de maturidade ali, desde que já tenha no mínimo um MVP, esteja tendo seus primeiros clientes, 6 meses de aceleração, nossa metodologia própria, igual eu já falei um pouquinho dela aqui mais adiante, e cada startup vai estar recebendo como recurso, né, do governo do Espírito Santo até R$100 mil para estar investindo ao longo desses 6 meses. Para finalizar, quero trazer um case legal aqui. A Tutu Digital recebeu na semana passada, essa notícia saiu na quinta ou na sexta, se não me engano, cerca de 20 milhões de investimento, né? A Tutu Digital foi uma startup acelerada pelo IABT através do CID Edição Especial. Então, a metodologia ajudou eles a modelar melhor esse programa e estarem aptos a estar chegando a esse investimento. Então, aí mostra a importância também de uma aceleração para alavancar uma startup. Infelizmente, a gente tem esse caso aí para a gente estar mostrando, e muitos outros que vão estar surgindo certamente aí, através da aceleração que a gente vem fazendo. Aqui são alguns números do IABT, né? Mais de 12 anos de experiência, como eu falei lá no começo, o IABT já avaliou mais de 7 mil startups aí para diversos clientes, como o FIENG Lab, entre outros, o próprio CID, anteriormente também já teve uma relação com o IABT para essas startups. Hoje a gente tem aí mais de 140 profissionais dentro da casa, acho que está batendo uma casa de 150 aí. Temos conexões aí com diversos ecossistemas, quase 100 ecossistemas, diversos mentores da nossa rede. Como eu disse, a mentoria é um ponto importante dentro da nossa metodologia de aceleração, e mais de 300 clientes impactados diretamente pelo que a gente vem trabalhando hoje. Queria agradecer, gente. Desculpa aí se eu falei em um ponto, se eu falei muito rápido, mas está aí o meu contato, quem quiser, LinkedIn, WhatsApp, fique à vontade para me chamar. Falo bastante, adoro me conectar com essas pessoas, e fico aberto aí se alguém quiser fazer algum comentário, à disposição. Pergunta? Valeu, Mike. Só agradecer mesmo. Foi muito bom, foi muito esclarecedor aí. Parabéns. Perfeito? Mais alguém?
Não? Podemos encerrar? Podemos ir almoçar? Almoçar não, gente, 11 horas ainda. É que eu não tomei nem café ainda. Então, obrigado mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que eu tenha conseguido botar um pouco de luz para quem não sabia bem o que era um programa de seleção de startups, mostrar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo. A gente mostrou uma ponta do iceberg aqui, do que a gente realmente pode falar sobre aceleração, sobre desenvolvimento de startups. A gente tem muita coisa que pode ser explorada aí, tipo tipos de investimento, tipos de aceleração, enfim, fico aí à disposição para a gente estar batendo novos papos sobre esse tema que eu sou apaixonado, que é realmente impactar o ecossistema de inovação através do empreendedorismo de alto impacto. Beleza? Obrigado. Valeu.